E aí galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender o essencial do Git e GitHub. Eu estou aqui com a minha página do GitHub aberta, porque a gente vai dar uma passada pelo Git, né, que é o terminal, onde a gente trabalha com o versionamento dos nossos projetos, e o próprio GitHub, que é onde a gente armazena esses projetos, né? Vejam que eu tenho aqui alguns repositórios, e é isso. Sem enrolação, vamos começar. Primeiro passo, vocês vão vir aqui no New para criar um novo repositório, beleza? Na conta de vocês. Aí aqui vai ter algumas opções. A primeira opção é o repositório name, que é onde você vai colocar o nome. A gente vai ter a descrição para colocar a descrição do repositório. E aqui vai ter uma parte de configuração, que é onde você vai configurar os status do seu repositório. Então vamos lá, vou colocar um nome, vou colocar teste git e github, certo? Se você colocar espaço, ele vai automaticamente colocar o underline, beleza? Na descrição aqui você pode colocar qualquer coisa, né? Estudo sobre o essencial do Git e do GitHub. Na parte de configurações é uma parte bem interessante, porque vai dar uma diferença no seu projeto, algumas diferenças interessantes aqui, digamos assim, né? Porque a gente vai ter a visibilidade do projeto, se ele é público ou se ele é privado. Eu vou colocar como privado. Vocês podem colocar como público se vocês quiserem que outras pessoas vejam e, sei lá, clonem. Vou deixar como privado, porque é só para exemplo, né? Aqui a gente tem essa parte de template que eu não uso, sinceramente eu não uso no meu projeto, para vocês associar uma organização aí que vocês tiverem. No caso, eu não uso isso. E aqui a gente tem três coisas que eu uso. E é interessante vocês usarem também, que é a parte do README. Eu sempre deixo on aqui, para ele já colocar um README já com o título. Não é obrigatório, mas é interessante ter, né? Aqui é o Git Ignore. Esse Git Ignore, o GitHub, ele já traz alguns Git Ignores de algumas linguagens para vocês. Vejam que tem C, C++. Por exemplo, se você quiser trabalhar com Node, você coloca o Git Ignore do Node.js que tem. E ele já ignora todos os arquivos que o Node não usa para versionamento, que no caso é o Node Modules e tudo mais, né? Nesse projeto, como é um teste, a gente não vai usar nenhuma dessas linguagens, eu vou deixar sem, mas usem isso daqui, dependendo da linguagem que vocês forem usar no projeto. E a licença eu vou colocar, eu sempre uso o MIT, mas tem várias outras licenças que vocês podem estudar por fora. Vou deixar assim. E lembrando de uma coisa, a partir do momento que vocês adicionam um README ou adicionam uma licença, o GitHub ele vai automaticamente fazer um commit, o commit inicial. Então, vocês fazendo isso com o commit inicial, vocês não vão precisar fazer o git init, o git remote, que a gente vai aprender mais um pouquinho para frente, porque ele mesmo já vai fazer isso tudo por baixo dos panos e fazer o commit. Então, aí feito isso, é só vocês criar o repositório, clica em Create Repository. Pronto, a gente já está aqui com o repositório criado. E vejam que o README ele colocou o título e a descrição, certo? E aqui no momento a gente não tem nada. Vejam que aí ele fez um commit automático, initial commit, e ele colocou a licença e o README. E agora como é que a gente faz para colocar nossos arquivos dentro desse repositório? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é clicar aqui em Code e copiar esse link aqui, que é o link que a gente vai usar para clonar, certo? Como a gente vai usar o terminal, a gente vai usar o link. Caso vocês forem usar o GitHub Desktop, que tem gente que usa, que acha mais fácil, vocês usam aqui. A gente vai usar o Git. Então eu vou clicar aqui para copiar. E aí a gente vai para o nosso arquivo, o arquivo da preferência de vocês para fazer o clone. Então eu vou clicar com o botão direito
Vou abrir no terminal, ou eu posso abrir no Git Bash. No caso, se vocês estiverem no Linux, vocês usam o terminal do Linux de vocês, ou no Windows pode abrir o Git Bash ou o terminal, tanto faz. Eu vou abrir o Git Bash. E aqui no Git Bash a gente vai colocar o seguinte código. No caso, o comando, né? Vai ser o git clone. E a gente vai clicar com o botão direito e paste, para ele colar aquele link lá aqui. Vejam que tem que ter o ponto .git aqui no final, beleza? Então, feito isso, vocês dão um Enter aí e ele já vai começar o clone. Espera terminar. No meu caso aqui, ele pediu o sign in do GitHub, então eu vou fazer o GitHub sign in no meu browser. Ele deu uma autenticação, sucesso na autenticação. No caso de vocês, se vocês já tiverem feito isso alguma vez, não vai pedir. Ó, voltando aqui, vejam que já terminou o clone. Eu vou voltar aqui. Aqui está o nosso projeto, teste Git GitHub, que é o nome que a gente deu lá no GitHub. E aqui dentro está a licença e o README, certo? As coisas. O que é que a gente pode fazer normalmente nos trabalhos e nos projetos? A gente abre com code e faz os projetos aqui, codifica, né? Faz as coisas. Eu vou criar um arquivo HTML bem simples aqui, ó, index.html. E aqui eu vou criar o código base, né, com a exclamação. Aqui eu vou criar um título, só para modificar, né, e não mandar cru. Vou colocar Git e GitHub essencial. E aqui eu vou colocar um H1. Olá. Opa. Olá, Git e GitHub. Pronto, é um arquivo que a gente vai mandar para o nosso repositório. No caso aqui seria o projeto de vocês, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vocês podem usar o terminal aqui do próprio VS Code. O próprio Git Bash aqui. Vamos usar o Git Bash. Lembrando que a mesma coisa que a gente digitar aqui pode ser no terminal, beleza? Então, aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro. O primeiro comando que a gente vai aprender é o git status, que é para ver o que foi que mudou no nosso projeto. Deixa eu entrar aqui no projeto, que eu esqueci, né, de entrar, porque senão ele não reconhece o ponto .git. Quando entra, vejam que aqui já tem a branch, que é a main. E aqui eu vou fazer um git status. Pronto, vejam que aqui ele diz que na branch main eu tenho um index.html vermelho. Isso quer dizer que ele não está adicionado no versionamento. Ele está como untracked. Untracked é que o Git reconhece, só que não está no versionamento para mandar para o projeto. Vejam que está com o U aqui. Ó. Então, como é que a gente faz para adicionar para mandar para o projeto? A gente faz git add espaço ponto. A gente adiciona tudo que está untracked para ser versionado. Então, feito isso, vamos dar um Enter. Se a gente fizer o git status novamente, vejam que está verde agora. New file index.html. Vou voltar aqui. Pronto, com isso a gente já pode fazer o segundo passo, que é o commit. Então a gente faz o git commit "-m", que é para colocar uma mensagem, e eu posso colocar adição de arquivo. Git commit "-m", adição de arquivo. Lembrando que o commit ele vai mandar para o repositório apenas o que está adicionado, o que está verdinho, certo? Então eu vou dar o Enter. Outra coisa que eu esqueci de fazer, que pode acontecer no de vocês, né? Se for a primeira vez que vocês estiverem usando o Git, é para pedir um e-mail e um nome, certo? Que ele pede aqui, porque ele vai conseguir configurar quem comitou e o usuário e o e-mail de quem comitou. Então eu vou fazer isso aqui agora. Foi até interessante dar isso. Vou fazer o git config, é só repetir o que está dizendo ali. Menos global, se for na máquina de vocês, né? User.email, vou colocar aqui meu e-mail. Tudo isso a gente já pode fazer o git commit "-m",
E agora a gente vai colocar aquela mensagenzinha que eu coloquei, né? Que é adição de arquivos. Pronto, aqui ele diz que um arquivo foi enviado, 11 inserções, que no caso são as linhas, vejam que tem 11. E ele criou aqui ele criou um código por baixo dos panos, que é o código de identificação desse commit. Então, como é que a gente vê esse commit? A gente coloca o git log. Git log. Tá aqui o commit. No caso, a gente tem o initial commit, que foi o do GitHub que ele fez. E a gente tem o nosso agora, que foi a adição de arquivo. Veja que tem o commit e aqui tem o código de verificação desse commit, de identificação, né? Pronto, a gente já viu o git add, git commit, o git log, que é isso daqui, né? E o git status. Agora vamos lá no site para ver se mudou, né? Vamos aqui e vamos atualizar a página. Deixa eu ver. Ah, esqueci de uma coisa, galera. Só o commit ele não faz com que mande as coisas para lá, beleza? A gente precisa fazer outra coisa, que no caso é o git push. O git push ele vai pegar o que a gente commitou e vai mandar para o repositório remoto. Porque assim, o Git a gente tem dois tipos de repositório. Tem o local, que é o computador, e tem o remoto, que é o GitHub. Então, para a gente mandar para o remoto, a gente faz git push. Então, a gente vai fazer git push origin e o nome da branch, que no caso vai ser a main. Então, eu vou colocar main. Feito isso, a gente dá enter. Aí, já fez o push. Não deu nenhum conflito, né? Porque não tem como dar conflito aqui, que a gente não está trabalhando com outra pessoa. Então, vamos voltar aqui no navegador. E só atualizar aqui agora, vejam que o nosso index está aqui, ó. O index que a gente programou lá, né? Programou não, né? No caso, desenvolveu. Pronto. Vamos falar agora sobre branches, né? Um rápido resumo sobre branches. Como é que a gente cria uma branch? Para criar uma branch, a gente vai fazer o seguinte: dentro da main, lembrando que dentro de onde você está, ele vai criar uma cópia dessa branch com o que já tem. No caso, se você criar uma branch a partir da main, ele já vai pegar esse index e vai colocar nessa branch, entendeu? Então a gente vai fazer git checkout. Por que eu estou colocando checkout? Porque eu quero mudar para essa branch. Se você colocar git checkout e o nome da branch, você muda para essa branch. Já é um comando. No momento em que eu faço git checkout "-b", eu estou fazendo o seguinte, eu estou falando o seguinte para o git. Olha, cria essa branch e já muda para ela. Se eu quiser criar uma branch sem precisar mudar, eu só faço git branch e o nome da branch, beleza? Só que como eu costumo mudar já, eu coloco git checkout para mudar, "-b" e o nome da branch, que no caso vai ser desenvolvimento. Deixa eu ver, tem que ser entre aspas, beleza? Pronto, agora aqui a gente tem o git checkout "-b" e o nome da branch. Eu vou clicar enter e vejam que o que foi que ele fez. Ele fez o switch to a new branch desenvolvimento. Então ele já fez o switch, ou seja, ele fez a mudança. Vejam aqui do lado que eu já estou com a branch de desenvolvimento. Aqui no Git, se você olhar aqui embaixo, eu já estou nessa branch. E eu tenho a mesma coisa aqui, beleza? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar e vou colocar uma nova modificação. Modificação a partir da desenvolvimento. Feito isso, o que, é que a gente vai fazer? Vamos fazer o mesmo esquema para fazer o push. O que, é que a gente faz? Para verificar, se você quiser verificar, você faz o git status. Veja que está modificado o index, que a gente acabou de modificar. Aqui ele já diz, nenhum arquivo adicionado para commit. Basicamente é isso que ele diz. Então o que, é que a gente faz? Adiciona git add ponto. Assim que eu faço o status, ele já me mostra verdinho ali, quer dizer que já adicionou. E eu já faço o git commit. Git commit -m para fazer a mensagem.
modificação a partir da desenvolvimento. Lembrando que pode ser, assim, eu não posso dizer que pode ser qualquer coisa aqui na mensagem, porque a gente tem os conventional commits, né, que é usado para trabalho mesmo. Mas lembrando que vocês podem colocar o que vocês quiserem aí, não é bem recomendado, né, mas pode ser qualquer coisa. E aí eu clico com Enter. Ele fez o commit, e aí o que é que eu faço agora? O push, para mandar. Git push, origem, e agora o que é que eu coloco? Desenvolvimento, que é o nome da branch que eu quero mandar. Se colocar desenho e clicar tab, aqui o Git Bash ele já completa. Então, feito isso, eu já posso dar o Enter. Pronto, ele já mandou o que eu fiz aqui para a branch de desenvolvimento. Vejam que ele disse aqui o New Branch Desenvolvimento. Vamos lá ver. Aqui, se eu posso atualizar aqui, ó. Desenvolvimento tem um recente push de 7 segundos atrás. Então, se eu clicar aqui, veja que eu já tenho essa branch, desenvolvimento, certo? Então, o que é que a gente vai ver agora? Vamos ver como pegar essa modificação aqui do desenvolvimento e mandar para main novamente. Só lembrando, vamos fazer aqui um teste. Vamos mudar para main e ver a modificação acontecendo aqui agora. O que é que tem que acontecer? Quando eu mudar para main, esse P tem que sumir, entendeu? Então vamos lá, como é que muda para main? Git checkout main. Só isso, git checkout main. Clico enter. Veja que ele já desapareceu daqui, porque eu não tenho aquele P aqui na main. Então como é que eu faço para fazer o merge? Eu tenho que estar na branch que eu quero mandar a modificação, que no caso é a main aqui agora, beleza? Ou seja, se eu quero mandar do desenvolvimento para a main, eu tenho que estar na main. Então eu estou aqui na main, e qual é o comando que eu tenho que fazer? É git merge, e aí eu coloco o nome da branch que eu quero fazer o merge, que no caso é o desenvolvimento, ou seja, eu estou pegando as modificações do desenvolvimento. Então git merge desenvolvimento, eu vou dar enter agora. Aí foi o que ele disse? Um file modificado e uma inserção, que no caso é o P aqui, ó. Veja que ele já veio para cá. Então a gente já fez o merge. Agora se eu fizer o git status, aí ele não tem nenhum commit e tudo mais. Eu posso usar o git push agora para mandar para main, do lado do meu repositório remoto. Se eu vim aqui no index, eu não tenho o P, certo? Então como é que eu faço para eu mandar o P para cá? Eu venho aqui, faço git push origem e main. Quero mandar para main. Enter. Pronto, mandou. Quando eu for lá, atualizar, o P já está aqui, ó, o parágrafo. Então é assim que a gente trabalha. Quando a gente está trabalhando em equipes, a gente cria uma branch, modifica essa branch, manda para main, certo? Pode criar outra branch a partir desse desenvolvimento, pode criar outra branch a partir do main e fazer esse trabalho, juntando as branches e tudo mais, com o merge. Eu vou deixar aqui na tela a lista do que a gente já viu até agora, com alguma descrição rápida do que é cada um, beleza? Ou eu posso deixar na descrição do vídeo, para vocês entenderem. Então é isso, galera. A gente viu um fluxo de vida do Git e do GitHub. E a gente vê que não é nada tão complicado. A gente sabe que o Git tem muito comando e tudo mais, que a gente vai aprendendo no decorrer dos nossos trabalhos, dos nossos estudos. Mas que é tudo muito simples, entendeu? Em questão desse fluxo de vida, você só tem que entender o fluxo, normalmente. Quando a gente tem que como a gente faz uma branch, a partir de onde a gente faz essa branch, o momento em que a gente faz o checkout, e com o treino e o tempo a gente vai aprendendo tudo, normalmente, certo? Então é isso. Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui, e obrigado, e até o próximo vídeo.